Olá pessoal, Museu da Pelada, estamos chegando aqui, zona oeste da capital paulista, e vamos fazer uma matéria com um grande jogador que passou por algumas equipes do futebol brasileiro. Palestrino está lançando o livro hoje, olha só. Daqui a pouquinho vamos bater um papo agradável, estamos aqui com alguns amigos, né, que estão acompanhando o lançamento do livro. Meu amigo Serjão, tudo bem, Serjão? Tudo bem, Esquina, um grande abraço. Estamos ali com o Roberto Forni, E o Frigo? Beleza? fã do Museu da Pelada, olha só. Onde você arrumou essa camisa, Forni? Foi com o senhor Sérgio Cuplier, que me mandou de presente. Olha só, Serjão. Moral, hein? E com outro amigo nosso aqui que está acompanhando, Primo? o seu primo. É, isso aí, que bacana. Sim, Paulo, São do Roberto. Paulo Roberto, né, Paulo? Prazer estar aqui. Olá, pessoal, o Museu da Pelada, olha só, estamos aqui no Reduto Palmeirense, um ídolo do futebol brasileiro, está lançando o seu livro, olha só. Olha o livro dele. É, vocês já sabem de quem a gente está falando. Dele, o artilheiro Mário, que jogou em algumas equipes do futebol brasileiro, que vai contar pra gente a sua trajetória. Tudo bem, Mário? Tudo bem, Suína, satisfação enorme estar com você aí, com a sua Dia da Pelada. Eu joguei em 11 equipes, iniciei minha carreira do Palmeiras aqui no juvenil, infantil do Palmeiras, infantil. Passei para o juvenil, aí eu fui para a seleção de Cannes, seleção brasileira de Cannes, nós somos tricampeões mundial lá em Cannes. Voltei e com 19 anos o Oswaldo Brandão me impulsionatizou até o Palmeiras. Era difícil arrumar um lugar no time, que era Edu, Neivinha, César e Ney. Você imagina, academia e tal. Eu fiz parte, né? Fiquei no banco, jogos e tal. Aí o Brandão falou: olha, Marco, você vai ser emprestado para pegar mais experiência e que agora você não vai jogar, porque jogar no lugar do César era complicado, no lugar do Neivinha, mais aí. Eu fui lá para Campo Grande, no Operário do Campo Grande, fiquei 6 meses no Operário, né, que era o dia de ladeira. Aí depois, isso foi em 74. Aí nos outros 6 meses posteriores eu fiquei lá no Bom Sucesso do Rio. Foi uma grande experiência. O Bom Sucesso era um time pequeno, mas meio organizado. Tive uma passagem muito boa lá, fiz muitos gols lá na Taça Guanabara. Aí voltei para o Palmeiras no final do ano. Início de 75, o Brandão estava já com problemas de sair do Palmeiras, o filho dele teve problema de saúde e tal, então aí chegou o Dipsani e eu comecei, claro, que a Fedato, o César estava mais, porque o César foi para o Corinthians, na época, se não me engano. Aí tinha a Fedato, tinha a Ronaldo, tinha vários jogadores, Madruga não, que já havia saído já. Aí tinha parte de De Rossi, tinha vários jogadores. E eu fiquei esperando minha vez e tal, até que eu me fixei no ataque. No início eu joguei várias partidas do Campeonato Paulista, né? Alguns gols também. Era raro também, mas raros os jogos que eu entrava, porque eu cheguei naquela época, a pessoa lá já estava Ronaldo, estava Fedato era o campeão, Ronaldo também. Mas aí eu me fixei no Campeonato Brasileiro, o Dino Sani me fixou. Eu joguei 10 partidas, em seguida, vi 7 gols, e estava me firmando muito bem. Aí eu vi problemas de ordem até disciplinar, né? Da minha parte com o treinador, e no Sani, que hoje em dia é meu amigo. Aí eu encontrei com ele no sindicato do nosso, sou maravilhoso, mas na época nós tivemos uma discórdia, tem que falar a verdade, né? No terceiro vez. E aí eu saí do Palmeiras, fui sair de Palmeiras, teve do meu coração, mas fui sair. Aí fui pro Náutico de Recife, fiquei 1 ano no Náutico, fui vice-artilheiro do Pernambuco Pernambucano. Aí o América me contratou e o Palmeiras perdeu meu passe. Por quê? Porque não podia fazer 2 empréstimos seguidos. Aí o passe ficou pro América, e tô na justiça e ganhou. O Palmeiras perdeu meu passe. Fui nem voltar. Fiquei 2 anos maravilhosos no América do Rio, que era time considerado grande, era o 5º grande do Rio na época. Fazia frente a todos os times, a Fluminense, com a América, o Botafogo, o Vasco. O América era terrível, uma baita equipe, né? Os grandes jogadores, cita alguns jogadores do América, com quem você lutou. Sim, os grandes, era País, Sul, Abec, Ibiru,
e Duque e Alva. Era Renato, irmão do Amarildo, o Braulio, Ailton, Reinaldo Bedini, César, tinha outros jogadores também, o Jorge Valência chegou depois para jogar na lateral esquerda. E, bom, fiquei 2 anos lá, fiz muitos gols, tá, o pessoal lá, o time, aí o Flamengo queria me contratar. Só que o Márcio Braga, a reunião que teve lá, a entrega dos prêmios, final de 77, e estavam todos, teria que os times lá na Bola Preta, não sei o que da Bola Preta lá na Cinelândia. Aí o Márcio Braga me chamou na mesa dele, falou: Mário, nós queremos te contratar, queremos ver você fazer dupla diária com o Zico. Meu sonho é esse e tal. Márcio Braga era presidente, né? Nossa, vai ser uma honra, né? Tô jogando com o Zico, quem não quer jogar com o Zico? A honra. E aí o que aconteceu? Aí, por Mário, nós temos que vender o Toninho Baiano para a Arábia, e com o dinheiro do Toninho Baiano, nós vamos. Já está acertado aí com o Álvaro Bragança, diretor de futebol, e o presidente o Wilson Carvalhal, foi o presidente do América. Bom, aconteceu que o Toninho não quis ir para a Arábia, não aceitou as balas, não sei o que curou a negociação. E o Flamengo não pôde me contratar. Aí veio o Internacional de Porto Alegre, me contratou, e eu fiquei 1 ano no Internacional de Porto Alegre. Time muito bom, Internacional. Eu fiz 17 gols em 18 jogos do Campeonato Estadual. Só que no Grenal, que era o jogo mais importante, eu tive uma distensão na avenida que fiquei parado 4 meses. 4 meses. Então, fiquei o final do Campeonato Gaúcho, tipo as poucas partidas, e quase a metade do Brasileirão que tinha começado. Aí voltei aos poucos, ainda fiz gols, sabe? E No Inter tá aqui no Timaço. o Inter tem massa, Falcão, Batista, Caçapava, Jair, Mauro Galvão, Mauro Pastor, o João Carlos na lateral direita e o Cláudio Mineiro na lateral esquerda. Aí depois, quando eu estava machucado, como dei 4 meses parado, eles contrataram o Mira. O pessoal chamava Birabubo, né? Então, o grande centroavante, fez bastante gols também. E o Chico Espina na ponta esquerda, e o Saita, ponta esquerda. Artilheiro, né? Artilheiro. Depois ele fez 2 gols na final, semifinal. Lá do Rio, na final, semifinal brasileiro, contra o Vasco, de Maracanã. 79. Tinha Mário Sérgio também, falecido Mário Sérgio. Era um timaço, aquele regiado de estrela. Bom, terminou o ano, apareceu o Milionários de Bogotá, da Colômbia, quis levar eu e o Claudomiro. Eu já mais ou menos recuperado da avenida. E aí fomos para lá para Bogotá, e foi o professor Teixeira também. Foi eu, Valdomiro, o professor Teixeira, e também o Anchieta, que era back do No Grêmio. tinha aquele dois na jogada dos pés, né? O Grêmio. Da Copa de 70. Baita do zagueiro. E nós fomos para lá. Paulo Manica, o auxiliar da preparação física, Jorge Luiz Pinto, que era o preparador físico nosso, treinador que treinou a seleção da Costa Rica. Fiquei 1 ano e meio lá em Bogotá, fiz muitos gols, 38 gols, aí 58 gols. E aí o Corinthians foi me buscar. Mas jogou Libertadores no Milionário? Não cheguei porque quando eu disputei em 1980, inteirinho, o Milionário não estava na Libertadores. E como eu fui embora na metade do ano, maio, Corinthians, no ano seguinte, também não era a época da Libertadores, como era que entrou na Libertadores. E o Milionários, a gente não classificou para nem campeão, nem vice-campeão. As coisas que terceiro colocaram. Antigamente era só 2 clubes, né, Mário? Era isso, exatamente. E aí o que aconteceu? Em maio, junho, no final de maio, que o Valdemar Pires, presidente do Corinthians, e o Orlando Monteiro Alves, que é o Diretor da democracia. avô do Índio, pai do Adilson, os dois foram lá comer feijoada requentada no meu apartamento lá em Bogotá. Porque meu pai mandava pela Bianca, mandava as carnes feijoadas, e a esposa, ela parecida, ela fazia feijoada, e eles chegaram lá no meu apartamento, daí comeram feijoada requentada. Eu até brinquei com eles, dessa vez desculpa, mas tudo bem. Me contrataram do Corinthians. Pô, os 2 primeiros jogos eu estava voando, né? Voando lá.
Fiz gol contra o Marília na estreia e contra o Juventus no segundo jogo. E a gente jogava no Parque São Jorge. Acho que no quarto ou quinto jogo, né, pegamos o São José e o zagueiro deles, baita zagueiro, Ademir Gonçalves. Ademir Gonçalves. Um lance que ele não... Mas não um jogo de corpo assim, mas sem querer e tal. O meu joelho ele virou no buraco que tinha no campo. Aí, velho, começou a minha epopeia, velho. Meu calvário. Aí eu jogava, o joelho inchava, o Del Vilarinho ia lá, fazia punção. O Del Vilarinho era médico de UTI, para olhar o vídeo. Aí até que ele chegou um dia e falou: Mário, se você continuar tirando líquido sinovial do teu joelho, vai acabar tendo osso com osso, por ferar, tal jeito. Aí passei pela cirurgia. Naquela época era muito complicada a cirurgia, muito complicada. A medicina esportiva, ela não tinha cirurgia, era igual hoje de jeito nenhum. Fiquei com tala de gesso, quase um ano. Bom, e aí, passou esse tempo todo, eu fui emprestado quando eu voltei. Mas quando você estava no Corinthians, você jogava... Quem que eram os jogadores do Corinthians? Os jogadores diferentes. Era o goleiro, tinha o Rafael Camarota e tinha o César. Lateral direito Zé Maria, né, Super Zé. Tinha o Mauro, tinha o Wagner Basílio, tinha o Gomes, revezado. Tinha o Vladimir, né? Desculpa se eu me lembro de outros também. Meio de campo era o Birubiru, o Zenon, o Magrão, né, o Sócrates. O ponta direito, o Eduardo Amorim. E o Joãozinho que veio do esporte. Canhoto. Pernambucano. E Rondinelli era o zagueiro. Chegou o Paulo César Caju. Dedeon. Essa turma toda. Sérgio Chulapa. Eu estava fazendo tratamento. Eu não estava jogando. Fiquei quase 2 anos fazendo tratamento. Eu fui na clínica do Nivaldo Bauro. Chegou uma hora que eu falei, eu tinha 29 anos. Eu tenho que voltar a jogar. E não estava dando certo o meu tratamento. Aí eu fui na clínica do Nivaldo Baldo, de Campinas. Não sei se é Nivaldo Baldo. Eu treinava durante 3 meses. Fiquei 12 horas por dia treinando durante 3 meses. 12 horas todo dia. Minha perna ficou igual a do Caçapava na época que era. Caçapava era todo. Aí quando eu voltei, aí o treinador era o Carlos Alberto Torres. Papita. Eu comecei a fazer coletivo e tal. Aí o Carlos Alberto chegou para mim e falou: estava o Serginho, estava o Casagrande, estava o pessoal. Ô Mário, nos treinamentos você está sendo o meu melhor centroavante. Você falou para mim, o Carlos Alberto, estou. Falei, Carlinhos, olha o seguinte, eu estou sem contrato, fiquei 1 ano e meio aí, barato. Cuidar para Campinas, levar para ler 3 meses de tratamento. Você conta de igreja, vou contato para poder. Não, eu vou pedir, você dormir enquanto 8 anos, você já vai concentrar já. Foi, tudo bem. Aí foi lá e o pessoal da Mafia de Mapia, o Adilson também, não sei, a turma lá da diretoria, né? Eles acharam, não sei quem foi que falou, foi isso, tá? A minha cirurgia tinha sido muito grave, que eu podia dar problema depois nos 6, 7, tudo bem. Aí não renovaram, eu acho que eu aguentava mais uns 2, 3 anos tranquilo, não sei. Falaram, eu não queria voltar naquela coisa toda, né, eu ia treinar 7 horas por dia para jogar no Corinthians de novo. Eu me dispus a treinar 7 horas por dia, mas não quiseram renovar. Eu falei, não tem problema, libera meu fundo de garantia, vou parar de jogar futebol. Parei com 20 na vez. Cerrou a carreira no Corinthians? Cerrei a carreira. Eu tinha aí, antes disso, eu tinha sido emprestado para o Bahia, fez 6 vezes o Bahia, antes de ir para o Nivaldo Você, mas sempre aqui descorremos no velho. Fui para o Pinheiro, Paraná. Ele também 4 meses, 3, 4 meses, bastante ignorante. 10 jogos, fiz 5 gols, viu? Mas quando eu voltei, de novo num treino lá no Corinthians, eu joguei de novo, aí fui pro Nivaldo Bal. E aí, eu encerrei minha carreira lá do Corinthians mesmo, infelizmente com 29 anos. Aí, voltei pra minha vida. A causa principal então foi a contusão no joelho, ligamento. Cruzado. Os dois meniscos, tudo no joelho esquerdo. Certo. 2 meniscos e o cruzado anterior. Cruzado, eu sei que é cruzado. Eu tomei 42 contos do joelho. Eles pegaram uma parte do dedo, puseram debaixo da testa do dedo do bagulho. Ele me explicou. Pegou
aquele dinheiro, pôs para cima, colocou 2 grampos de aço para... Isso antes de eu ir para o Nivaldo. Por isso que eles falaram que eu ia ter problema depois, não sei se ia. Seleção teve alguma cogitação? Como que... Eu participei da seleção de júnior, de Novos, né? novo. Tinha jogadores de qualidade, que o Joãozinho do Cruzeiro, acho que Carlos Alberto Garcia, que jogou no Londrina, da Era de Corinthians, também. O Pintinho, Nossa, Carlos Alberto. Kleber e o Pintinho, os dois, o Luxemburgo. E aí nós fomos ser campeões e a seleção brasileira. Quando eu estava na América, numa grande fase, que eu tive uma grande fase na América, em 77, o Cláudio Coutinho, ele chegou a notícia para mim que eu ia estar entre os 40, iria estar entre os 40. Tinha uma lista, né? Uma lista dele, 40 ou 50, não sei quantos. 40. Eu ia estar, 40. Eu ia estar nessa lista. Aí eu fiquei todo contente e tal, e tem a clássica contra o Flamengo do domingo. O Rondinelli, que era o zagueiro do Flamengo, teve uma jogada dentro fora um pouco da grande área, ele levou a bola, foi dar o combate, e o joelho, a perna ficou. Tive outra distensão na extensão, e outra no Inter. E lá no América teve também, uma foi na esquerda, outra na direita. Joguei com o Jair, da meio, tá bom? Joguei com o Zenon. Pô, é só gente maravilhosa. Joguei com o Ademir da Guia, joguei com o Deivinha. Imagina, e graças a Deus, daí eu levo até hoje, o maior orgulho que eu tenho. Sou amigo de todos eles, infelizmente alguns faleceram, como o Magrão. E outros times também joguei. No Bom Sucesso tinha um jogador chamado Acedina, que jogou no Vasco, teve uma grande fase. E fazia dupla diária com ele no Bom Sucesso. Jogador maravilhoso, a gente se dava muito bem. Ganhamos do Flamengo no Maracanã. E outros jogadores. Joguei com o Toninho Vieira, que foi do Santos. Joguei no Santo André com o Toninho. Nossa, Freitas, que era do Palmeiras, joguei com ele no Santo André também. Pena que eu encerrei minha carreira com 29 anos. Eu podia enganar mais uns 5, 6 anos. Nos dias de hoje está jogando tranquilo, né, Maria? Provavelmente, né? Apesar que na época tinha excelentes zagueiros. O Moisés do Vasco batia bem, mas era um grande zagueiro. Batia bem o Moisés. E o Pinheirense batia bem. Eu acho que eu nem cheguei a jogar com o Pinheirense, mas a gente tinha notícia dos colegas. Então, não sei nem se é da minha área. Tinha ótimos zagueiros. Maravilha que o Arlindo do São Paulo era muito zagueiro. O Vantuir do Grêmio era muito bom. Tinha, Luiz Pereira do Palmeiras, do Principado. Baldock, Valstar. Baldock eu antes. Luiz Carlos Walter. Eu joguei pelo Bom Sucesso contra o... No Flamengo. No Flamengo, o Luiz Carlos Walter estava lendo, fiz um gol. De 10, foi 2-2. Mas eu joguei com o Luiz Carlos Walter no Operário de Campo Grande. Foi campeão lá. Então, eu só tenho a agradecer a minha carreira. Eu, infelizmente, parei com 29 anos, mas eu participei. É uma história, né? Uma história muito boa. Você sente que mais falta? Eu sinto mais falta de jogar. A gente sente falta de jogar, né? Isso no começo, agora não. Agora eu estou com 71 anos, eu parei com 29. No início eu senti muita falta, aquela concentração, aquele ritmo todo, vocês sabem como é que é. Mas depois foi luta com a minha vida. Comprei comércio, me formei advogado até hoje, já quase 30 anos. E a vida segue. A vida é uma sequência, mas foi uma carreira gostosa. Hoje você não mora aqui em São Paulo, capital, né? Você está morando... Eu tenho residência aqui em São Paulo, onde mora meu filho. Meu filho mora aqui no Tatuapé, na minha residência, mas eu advogo da Vargem Grande Paulista. E é uma cidade muito, muito gostosa. Eu estou lá desde 95, então eu tenho um ambiente muito bom na cidade, pessoas maravilhosas, né? E toco minha vida como advogado. E tem visto jogos vindo aqui no Allianz Parque? Ultimamente não tenho vindo, porque durante o dia eu vinha sempre, né? E à noite o jogo começa às 9h30, acabou até chegar lá em Vargem Grande, 50 ou 60 quilômetros daqui. E acordar muito cedo, então na minha vida tá. Mas eu tenho visto direto. Eu acompanho o Palmeiras em todos os jogos. Internet, na televisão e tal. Acompanho todos os jogos, assim que eu acompanho outros jogos, de outros times também. Os Corinthians, São Paulo, os Santos, São Paulo principalmente. Eu sou um fã do futebol.
Sou palmeirense, mas sou fã de futebol. Isso aqui foi um troféu para você, mano? É um orgulho muito grande. O Luciano Virajara Nassarro, brilhantíssimo escritor, né? Se propôs a escrever meu livro. E eu agradeço de coração isso daí. É um marco, né, que foi na minha vida, né? Marco da minha vida. Isso foi, na vida você tem que ter filho, apertar uma árvore e ter um livro escrito. Porque eu já tenho as três, já tenho dois. Uma maravilha. No tretor, por chave de ouro a minha vida, está confetando. É isso aí, pessoal. Estivemos aqui com o grande centroavante Mário, artilheiro, grandes equipes, Museu da Pelada. É isso aí. Grande abraço a todos. Valeu, Mário. Obrigado pela participação. Obrigado.